Hoje a gente vai tratar uma das matérias, dentre todas as matérias que a gente vai falar ao longo das quartas-feiras, o arrebatamento da igreja é uma das mais intensas. Também dando microfonia, né? O arrebatamento da igreja é um dos temas mais intensos dentro da escatologia. Ou seja, a todo tempo, só para a gente fazer essa breve introdução, a todo tempo, antes e até mesmo durante o estudo que começamos às quartas-feiras, eu estou sempre introduzindo para os irmãos o tema, eu estou sempre trazendo os irmãos a proximidade para a área da escatologia. Quando sempre dá, eu coloco menções, jogo alguma foto, faço uma exposição de algum capítulo, algum versículo, sempre quando a gente tem um tempinho, a gente coloca. Essa área que a gente vai abordar hoje é uma das áreas mais polêmicas mesmo, dentro da escatologia bíblica. Só que é o seguinte, eu, Vinícius, e talvez algum dos irmãos que já me conhecem durante esse estudo nas quartas-feiras, não porque é escatologia bíblica. Os irmãos já percebem que eu não me envolvo e não gosto muito de polêmicas, de debates, né? Eu acredito que numa quarta-feira como essa, Amós, a gente vencemos um dia cansativo, um sol hoje 40 graus. Né? Se eles falam que sol é vitamina B, né? É vitamina D que eles falam. Eu estou toda vitaminada aqui. Obrigado, só que vencemos hoje. Pode abrir. Essa coisa eu já porque aqui para porque tem possível para os irmãos, por eu lá pela morte vai dar essa minha bem que ama em nome de Jesus. Não estou aqui para isso. Então, se alguém acha que vai estar feliz entrar nessa área comigo, não quebra a cara, porque eu não gosto disso. Né? Talvez depois da aula, se a gente quiser comentar uma posição diferente no grupo, mas na aula precisamos tomar cuidado, tá bom? Vocês entenderam? Amém? E como sempre, eu gosto de trabalhar com os irmãos. A gente viu que ao longo dos tempos, essas 3 aulas passadas, eu sempre trago para os irmãos os conceitos. Talvez se eu pegar para um irmão aqui agora, me dê um conceito da palavra arrebatamento, ou arrebatados. Talvez você vai tentar procurar esse assunto, mas a gente não entende. Porque se a gente perder na introdução, imagina no meio do conteúdo, né? Se a gente não entende um pouco do conceito das palavras, fim dos tempos, arrebatamento, arrebatado. Se a gente não aprender nisso, aí no meio de uma salada aí, mandar para dentro e acabou. É um trabalho da forma. Vocês vão ver ao longo dos textos, ao longo das temas, ao longo dos estudos, eu estou sempre trazendo nos conceitos. O que é um conceito? É você descrever uma definição da palavra, do que você vai dizer. E eu peço a compreensão dos irmãos e a paciência que esse estudo foi interessante, mas eu sou prazeroso. Então, o que a gente vai abordar aqui nessa noite? A gente vai abordar, já falei que é o conceito, né, a definição da palavra, arrebatados. A gente vai tratar o que é a doutrina, que é o arrebatamento da igreja. Vamos tratar as duas faces. A gente embola tudo e acha que é só uma. Não é. Então, vamos também trabalhar nessas duas vindas de Jesus, né? Responderemos o que eu prometi desde quando eu falei que ia dar aula, que são as perguntas pertinentes, e uma dessas perguntas pertinentes que a gente vai tratar ao longo do estudo, e a última, que é a ação do Espírito Santo neste evento, no arrebatamento da igreja. Desculpe-me, meus irmãos, mas quando foi para colocar, eu tive que colocar esse texto. Mas eu quero abrir com vocês, abre aí comigo, por gentileza, primeiro livro de Coríntios,
Primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Faremos começar a partir do versículo 51. Primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 51. Temos ali um texto base, mas eu também quero fazer o que vai ser falado aqui nessa noite. Aos nossos amigos e ouvintes, irmãos que estão na transmissão, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, como a gente tem alguns irmãos lá que querem acompanhar esse estudo, Deus abençoe. Está aí a nossa leitura, daqui a pouco a gente vai ler, e a gente vai ler agora o primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, faremos menção a partir do versículo 51. Fazendo um paralelo, é o mesmo texto, é o mesmo versículo do que a gente vai falar aqui, que é o arrebatamento da igreja. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos sereis transformados. Em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, mais uma vez a expressão transformados. Pois é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vida. Onde está a morte? O agravante da morte é o pecado, e o poder da lei, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um dos nossos textos que nós vamos sempre fazer lições. O meu texto escolhido foi aquele ali. O texto base para a nossa aula é o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de anjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles até as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nem sempre eu vou muito comentar, porque tem muitos slides, perder muito tempo. Sempre todos esses slides a gente parar e comentar, a gente vai perder muito tempo. Vamos trabalhar o conceito da palavra arrebatados, ou arrebatamento. A palavra arrebatados, esta palavra deriva do grego arpazo, que significa capturar, pegar à força, reivindicar para si ansiosamente. Esse é o grande desejo de Jesus, naquela palavra que a gente leu ali, seremos arrebatados. Esse é o grande desejo de Jesus. Reivindicar, de acordo com o conceito, reivindicar para si, a sua igreja, ansiosamente. Então, você já vê como é que o conceito ele já clareia um pouco a mente acerca da palavra, arrebatados, arrebatamento. A gente já tem um conceito e a gente já tem um entendimento. Se o conceito quer dizer reivindicar para si ansiosamente, já mostra o sentimento de Jesus pela igreja, que tem esse grande desejo de reivindicar para si a sua igreja ansiosamente. Continuando com o conceito da palavra arrebatados, que é ali o que significa capturar, pegar a força, é isso aqui, ó. Capturar e pegar a força, que é o conceito da palavra, com base nesse conceito, temos um evento similar, que aconteceu no Novo Testamento, ou seja, em Atos dos Apóstolos, que descreve a ação do Espírito Santo, capturando o evangelista Filipe com rapidez, com força, e levando para outro lugar. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o mundo.
e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando a anunciar o evangelho em todas as cidades, até chegou a Cesareia. Continuando com o conceito da palavra arrebatados, temos aí capturar e pegar a força. Olha como é que está clareando já um pouco. Se é capturar e pegar a força, temos um texto base para isso, que é em Atos dos Apóstolos. Aquele momento que Filipe está batizando o eunuco, no momento do batismo, quando ambos saem da água, os dois saem da água, naquele exato momento o Espírito Santo ele entra em ação, capturando com força, pegando Filipe, trazendo de um lugar e levando para o outro. Quilômetros e quilômetros de distância. Então, podemos já descrever a ação do Espírito Santo nesse conceito, capturando, ou seja, pegando a força, urgentemente, ansiosamente, tirando de um lugar e levando para o outro. Ainda tem mais para a gente tratar desse conceito. Continuando com reivindicar para si, ansiosamente, ainda no conceito. A ansiedade é um conceito que é. A ansiedade aqui já não se tratando de um algo mal, tá? Esse momento, esse desejo de estar mais próximo da sua igreja, fisicamente, que o Senhor tem por um fiel, um justo, que serve a Ele. Esse reivindicar para si ansiosamente é o reflexo de dois eventos que aconteceu no Tanakh, que é o Antigo Testamento. O primeiro evento é registrado em Gênesis, lá no início da história, em Gênesis capítulo 5, versículo 22. O texto diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, mas 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. A gente está se tratando de um conceito, só que a gente está apresentando, né? É sempre bom os irmãos compartilhar. A gente está trabalhando em um conceito, apresentei o exato momento que o Espírito Santo entra em ação com força, translada Filipe de um lugar e leva para outro, a ação do Espírito Santo. Fomos lá para o Tanakh, o Antigo Testamento, fomos lá no início da história, do capítulo 5 de Gênesis, e mostrando também o eventual momento em que Deus, o texto fala que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou. Na tradução King James, por isso que eu coloquei essa tradução, Deus o arrebatou. A gente está tratando de um único evento do Gênesis. Continuando no conceito reivindicar para si ansiosamente, o segundo evento de reivindicar para si ansiosamente, continuando no Antigo Testamento, está registrado no livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: enquanto iam caminhando e parando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, um separou do outro, e Elias subir ao céu num redemoinho. A gente já, para início de conversa, a gente precisa até desidentificar isso, né? Porque até hoje a gente costuma ouvir, e quando a gente pega esse texto aqui, a galera já fala que Elias subir aos céus numa carruagem de fogo. Até hoje a gente escuta isso, mas, gente, eu sempre falo, nas interpretações, vai calma, e nunca fique, Alexandre, com aquilo que o povo fala, né? Nunca fique com aquilo que o povo fala, estuda, está no texto ali, ó, Elias subiu ao céu, não foi na carruagem de fogo, um redemoinho. A carruagem de Deus teve o objetivo de separar os dois. E a gente já sabe do contexto, né? Elias e Eliseu, Elias falou que ia ser levado aos céus, se você me ver quando eu subir, você vai ficar com a minha capa. A gente já conhece o contexto. O que eu quero pegar nesse contexto é o exato momento que Deus já falou: tu é meu, Elias. Eu vou tomar você para mim. Então, isso revela ali o exato momento que Deus coloca, ensina o conceito de reivindicar você. Então, trabalhamos nesse conceito. Agora vamos finalizar esse conceito que já está bem longo. Da mesma forma que aconteceu no Antigo Testamento, homens fiéis a Deus, que não se dobravam para os costumes do mundo, os prazeres do mundo, o sistema do mundo, que foram levados ao céu,
E também o evangelista Filipe, que foi levado, capturado, tirado da força de lá e achado de outro. Isso é o prenúncio que irá acontecer com a igreja. Então, quando a gente pega esses eventos de Elias, de Enoque, Miguel, que andou com Deus, Elias não se sentou à mesa de Jezabel, temente a Deus, Enoque sempre em integridade com Deus, Filipe também. Esses eventos que aconteceram na nossa aula, a gente tem que entender o arrebatamento da igreja. Todos esses eventos é um prenúncio do que vai acontecer com a igreja. Como somos fiéis a Deus, tementes a Deus, íntegros a Deus. O que aconteceu com esses homens do passado é só um prenúncio do que vai acontecer com os fiéis atuais. Com os fiéis atuais, chamamos igreja. E nós aguardamos por esse dia. Eu acredito que não é só eu, mas toda a igreja aguarda por esse dia, que é o arrebatamento da igreja. Finalizamos o conceito. Vamos começar agora um pouco do conteúdo. A pergunta é, o que é o arrebatamento? E a gente, como eu sempre falo, a gente ouve, a gente estude. Estamos estudando aqui nessa noite. O arrebatamento é o translado para o céu. É o translado do crente para o céu. De todos os crentes, ou seja, sem passar pela morte. E eles serão transladados numa fração de tempo muito rápido. E eu até grifei aqui, é impossível calcular a medida de tempo da igreja. Este evento profético será a ascensão, o sumiço de todos os povos, línguas e nações que Cristo Jesus comprou com seu sangue. Este evento também será para os que morreram em Cristo Jesus. Quando se tratamos o que é o arrebatamento da igreja, ouvimos muito falar do arrebatamento da igreja, é o arrebatamento da igreja, só que às vezes tem que ser segundo daquilo que a gente estuda, ser vítima daquilo que a gente estuda. O que é o arrebatamento? Eu grifei ali. É impossível calcular o tempo, é impossível calcular a medida. E eu nunca vou pegar, irmãos, nas minhas aulas, eu nunca vou pegar toda a família e depois dos irmãos. Eu sempre vou falar um pedacinho que escrevo de novo, a gente está aqui no coração, com todos os irmãos, ninguém se preocupa. Quando eu comecei a minha aula, falei de texto que eu queria abordar. Primeira Coríntios, capítulo 15, se você quer ver. Paulo fala que é um mistério, né? A gente perde uns conceitos, mas Paulo diz que é um mistério. E é tão mistério no que a gente está falando, desse momento que é impossível calcular, ele fala que é num piscar de olhos, som da última trombeta. Aí, o Jefferson já piscou os olhos ali umas 3 vezes, eu nem sei quantos milésimos de segundo que calculamos o piscar de olhos. Né? Ou seja, é impossível calcular a medida. Eu queria preparar mais para poder falar disso aqui, eu grifei ali e já está. Mas tem o quê? Uma duração de 2 horas, rápido, vai dar tempo de segurar na perna do Fernando e a gente vai subir uma agarrada no outro, a gente já ouviu isso por aqui. O arrebatado eu vou segurar na perna da minha avó, que é mais santa, e eu vou junto. Já ouvi isso. E, infelizmente, não será assim, porque o arrebatamento é um momento que não se calcula o tempo exato. Temos até um que Jesus falou acerca desse momento. É como um raio que se desloca do Ocidente para o Ocidente, do Oriente ao Ocidente, numa fração de segundo muito rápido. Aquele estrondo, e você olha e vê a cor. É nesse exato momento que é uma fração. Às vezes não conseguimos nem fracionar essa medida de tempo, que é tão rápido, a medida de tempo da igreja. Então, já temos um pouco do entendimento do que é o arrebatamento da igreja. Este evento é tão aguardado pela igreja, será o sumiço de todos os crentes salvos espalhados pelo mundo. É também conhecido como bem-esperança. Está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que nós aguardamos as bem-aventuradas esperanças, que é o arrebatamento da igreja. E é um detalhe aqui muito importante, olha, GC. Para quem aguarda, não é surpresa.
Para quem aguarda, não é surpresa esse evento. Para quem não aguarda, será surpresa. Slide atrás eu falei que não podemos fracionar. Mas é um momento tão rápido, esse momento tão rápido, que eu sempre, na minha aula aqui que eu estou tratando, estamos de posicionamento, estamos falando de integridade, estamos falando de santidade, de fidelidade, dos fiéis que foram levados repetidamente muito rápido, que não deu tempo de... Talvez Elias ali, eu queria falar alguma coisa a mais, Eliseu não pôde, porque não teve tempo. Simplesmente aconteceu ali e acabou. Num momento muito rápido. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ambos já tinham seus momentos, tinham suas convicções em Deus. Então não teve tempo. O que a gente entende é o seguinte, por mais que se achamos que para muitos que estão despreparados será uma surpresa, mas para nós que mantemos a fidelidade que tem todos os dias, não é surpresa. E é por isso que a ordem seja fiéis, seja santos, seja íntegros, seja fiéis a Deus. Porque esse tipo que eu não posso deixar a me consagrar e buscar a Deus no sábado, né? Semana toda corrida, não dá tempo de deixar buscar a Deus, consagrar minha vida. No sábado eu tenho mais tempo, então consagro no sábado. Só que a ordem não é consagrar no sábado. É hoje, é agora, é já. Por quê? Para a gente não ser pego de surpresa. Eu tendo a minha vida padronizada na palavra, eu tendo as nossas sendo nivelada com a palavra, a fidelidade, a busca, não seremos pegos de surpresa. Ao contrário, aguardamos por esse momento. Então, para quem aguarda não é surpresa, mas para quem não aguarda será pego de surpresa. Para todos aqueles que crêem, confessam e vivem uma vida padronizada na palavra, andando em santidade a todo tempo, de fato não será pego de surpresa. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá o Senhor. Santidade absoluta, santidade a Deus. Mas para aqueles que continuam descredibilizando a sua vinda, hesitando, vivendo as velhas práticas no pecado, será pego de surpresa e deixado para trás. Mateus capítulo 24, versículo 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro para trás. Voltamos a fazer comentários. Nós que buscamos a Deus, que somos fiéis a Deus, seguimos a paz com todos. Por mais que tem gente que tira a gente do sério, a gente tenta seguir a paz com todos e a santificação, que sem ninguém sem a condenação. Mas para aqueles que ainda falam que Deus ainda tarda a vir, né? Essa história de carochinha eu já ouvi desde 1900 e bolinhas. Vovó morreu falando, pregando isso aqui, né? Tataravó, não sei quem, isso aqui é uma história antiga. Aqueles que continuam descredibilizando essa vida, vivendo as velhas práticas do pecado, né? Será pego de surpresa e deixado para trás. Então, sempre falei na introdução da escatologia o objetivo dela: exortação à vigilância, alinhamento, o esquadro ali, né? Que o esquadro ele enquadra certinho acerca da vida do Senhor. Então, a todo tempo, o Senhor nos exorta, chama a nossa atenção para termos uma vida padronizada na palavra, com o céu, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, que nós cada dia possamos buscar o Senhor. Acerca desse evento que a gente está se falando, precisamos fazer uma breve cronologia, né? Como se dará, como será? A gente fala muito, mas se formos montarmos uma cronologia biblicamente, nos textos que lemos, né? É dessa forma. Primeiro do céu, numa atmosfera, a gente sabe que a atmosfera que a gente já tratou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, ele ficará nos ares, né, acompanhado de todo o corpo celeste. Imagina, aquela glória, aquele corpo celeste, os anjos, os arcanjos, os querubins, estarão com o Senhor para recepcionar a igreja. Os corpos dos crentes falecidos, a gente leu, serão ressuscitados, né? E a gente leu também em Coríntios, capítulo 15, versículo 1, que serão transformados.
O terceiro episódio, que se fosse montarmos uma cronologia, os crentes vivos que somos nós, seremos arrebatados e receberemos corpos glorificados. Os corpos dos crentes vivos e dos mortos ressuscitados serão levados em conjunto ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Isso aqui é uma pergunta que vai ser ao vivo aqui agora, não montei nada. Olhando para o telão, lá embaixo no quarto, a gente elaborou ali, ó, em conjunto ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Eu lembro que alguém falou bem assim, que acerca deste arrebatamento, quem arrebataria os corpos dos crentes vivos e mortos seriam levados até Deus, seriam os anjos. A minha pergunta é, na sua visão, quem fará esse momento de pegar os vivos, os mortos ressuscitados e levar até a Deus? Rápido. Isso é rápido, não precisamos tardar, não precisamos engasgar, não precisamos medir, pesquisar em chat GPT, isso é rápido e fácil. É o Espírito Santo que fará. E como eu falei, Fernando, no início da aula eu tratei, que quem tratou daquele assunto pegar com força, trazer Filipe de um lugar e levar para o outro, foi o Espírito Santo. Então, por isso, quando eu fiz essa pegadinha, para ver se você... Precisamos tratar essas duas fases aqui, irmãos. Ó. Por que essas duas fases? A gente confunde muito da vinda com a volta. E eu falei, a gente faz um embaralhamento ali e a gente fala de um assunto que é volta, fala de volta achando que é a primeira. É muito importante discernir entre essas duas fases da vinda e da volta de Jesus, para que se entenda facilmente, mais facilmente, as profecias acerca do assunto que a gente está tratando, que é o arrebatamento da igreja. Nessa aula, estamos estudando apenas a primeira fase, ou seja, a primeira vinda. Mais adiante, estudaremos com mais precisão a segunda fase, ou seja, que é a volta de Jesus. E talvez tenha textos que você lê e você interpreta como volta. Tem textos que lê que é vinda, que é volta, tu interpreta como vinda. E eu sempre falo, eu sempre vou repetir, muito cuidado. Né? Muito cuidado quando for interpretar esse assunto. Aqui para isso. Elabora a aula, faz slide, comenta no grupo. Talvez você vai falar para alguém de um assunto que é da vinda de Jesus, a primeira fase que Jesus vem para levar os salvos a arrebatar a igreja, você está falando para alguém que o assunto está relacionado à volta. Aí você pega a volta, fala com a pessoa, não, esse aqui é na vinda. Precisamos tomar muito cuidado ao fazer a interpretação das duas fases. A primeira vinda, que eu já coloquei ali, a primeira fase, que é a primeira vinda, e mais adiante a gente vai estudar um pouco mais de precisão, essa segunda volta, que é de Jesus. Eu fiz um quadro aqui para a gente entender bem a diferença da primeira fase, que é a vinda de Jesus, que é o arrebatamento, e a segunda fase de Jesus, que é a volta dele em glória, tá bem? Estamos aí as duas fases de Jesus na sua vinda. A primeira fase, que é o arrebatamento. Olha como é distinta uma das outras. Olha como é distinta uma das outras. Na primeira fase, que é o arrebatamento que a gente está se tratando, o encontro do Senhor Jesus Cristo é nos ares. Cristo veio para aqueles que o pertencem, nos ares. Já na sua segunda vinda, que é na volta em glória, Cristo vem com todos os crentes na sua primeira vinda, que é o arrebatamento, são transformados e receberão novos corpos. Já na sua segunda vinda, não tem transformação de corpos. Na sua primeira fase do arrebatamento, os crentes são levados à casa do Pai. Que a gente vai se tratar desse encontro que o Senhor apresenta a sua noiva ao Pai. Na sua volta, na segunda fase, é o reino de Cristo que é estabelecido na terra. Na sua primeira vinda, nos ares, que é o arrebatamento da igreja, para recepcionar a igreja, a terra não será julgada, porque a gente sabe que o arrebatamento é iminente a qualquer momento, isso, né? Seremos aquela reunião ali no céu, na glória com o Senhor, e a gente bem sabe que neste evento será em secreto, não teremos
né? A mídia só saberá que desapareceu um grande povo, enfim, mas não terá visibilidade nenhuma. Então, na sua primeira vida, não tem julgamento, ela não é julgada. Na vida, Cristo julga os habitantes da terra. Bem diferente do capítulo 20 de Apocalipse, que é o julgamento final, o grande trono branco. Precisamos fazer essas distinções, né? É diferente quando Jesus vem em glória, na sua segunda fase, e está um julgamento antes ali de entrar no milênio. E depois, o final, que é o grande trono branco, o juízo final. Nessa primeira fase, que é o arrebatamento, a igreja está no céu com Cristo. Nessa segunda fase, está na terra com Jesus. Na sua segunda fase, em glória, o reino milenar na terra. Ou seja, a igreja está com Cristo reinando na terra. A primeira fase do arrebatamento da igreja pode ocorrer a qualquer momento. É iminente. Calcular vai ser daqui a 2 horas, 3 horas, amanhã, semana que vem, vamos se preparar. Quem está desviado, volte, que a gente vai. Não, não é assim. Mas a sua segunda fase da volta de Jesus em glória não ocorrerá até o fim da grande tribulação. Ou seja, se na sua primeira vinda do arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a sua vinda embora não vai ocorrer até a grande tribulação acabar. Que nós vamos tratar também com mais precisão a grande tribulação. Acabou o término da grande tribulação, Jesus vem em glória com a igreja. A primeira fase do arrebatamento é um evento que traz alegria, o justo é a alegria dos salvos de todos os povos, línguas e nações. Só que quando ele vem na sua segunda vinda com a igreja, é um evento que traz tristeza para muitos, né? A lamentação, né? Aquela consciência de falar, porque eu não aceitei ele antes, porque a gente já sabe todo aquele remorso, aquele sentimento. Na sua primeira vinda, na ocasião da sua primeira vinda, o arrebatamento da igreja, acontecem as bodas do Cordeiro nos ares. Nós também, semana que vem, trataremos desse assunto, o que é as bodas do Cordeiro. Quando ele vem no final da grande tribulação, depois de 7 anos, o noivo desce com a noiva à terra. Quando ele vem na primeira fase arrebatar a igreja, inicia-se a grande tribulação. A gente já falou um pouco atrás das aulas lá, né? Esse tribulacional de 7 anos. Acabando esse período tribulacional de 7 anos, dá-se início ao reino milenar de Jesus. E entendemos, quando fala milenar, já entendemos que são os 1000 anos que Jesus reinará com a igreja na terra. Prometendo que eu disse nas antecipações das aulas, eu falei que teria perguntas pertinentes, né? Aí dá essa perguntinha aqui, ó. Perguntinhas pertinentes. Quando será o arrebatamento? E, infelizmente, teve casos na história, a gente teve até filme, né? 12/12/2012. A gente teve até filme, né? Datando acerca do fim do mundo, do fim dos tempos. Homens da época de 1960 para cá, que foram muito influentes nessa área da escatologia, dataram exatamente quando seriam. A cadeira que caiu. E foram equivocados em seus pensamentos, querendo datar. Quando será o arrebatamento da igreja? Estão equivocados. Por quê? Embora não sejamos capazes de determinar a esperança de que veremos Jesus antes de morrermos, deve estar bem viva. Ou seja, o que Tiago está falando no capítulo 2, versículo 13, é que você não tem que datar o momento exato, que é iminente, mas que essa esperança esteja mais viva do que nunca. A bem-aventurada esperança, ou seja, ela está dentro de mim aguardando por esse momento. Somente os escarnecedores agem como se Jesus fosse demorar muito para voltar. Segundo o livro de Pedro, capítulo 13, versículo 3. O crente fiel sabe que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Afinal, por que a palavra de Deus enfatiza os sinais do arrebatamento? Para nos manter vigilantes e cheios de esperança. Foi na nossa introdução à escatologia que eu falei o porquê de estudar escatologia.
porque ela te direciona a mantermos fiéis, estarmos atentos aos sinais, estarmos ligados e sermos vigilantes, e permanecermos cheios de esperança. Então, quando se falamos acerca desta data, equivocados estão aqueles que datam a volta a vinda de Jesus. Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por isso, estávamos preparados também. Estávamos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, temos texto bíblico para isso, dizer que não tem como datar, irmãos. Não me falaram uma nova informação que vai ser, não tem como. Então, para aqueles que dataram, teve pessoas que dataram ao longo dos séculos aí, e aqui, até filme de intuição, mas infelizmente o Senhor disse que não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir. Então, na hora que você menos espera, Jesus vem. Continuando o nosso conteúdo acerca deste atual evento que está prestes a acontecer, e eu fiz um prenúncio, uma abordagem inicial, acerca da ação do Espírito Santo, né? Eu fiz uma pequena análise, mas agora trataremos um pouco mais à frente, porque a ação do Espírito Santo é bem importante nesse atual evento, que é chamado o arrebatamento da igreja. E é interessante isso aqui, ó, o grande milagre da vinda de Jesus será pelo poder do Espírito Santo. Em todos os tempos, o Espírito Santo operou juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo esteve presente na criação. A gente lembra de, né, Deus a terra se forma vazia, o Espírito de Deus, né, pairava sobre a face das águas, estava presente na criação, no momento da criação. A gente vê também, façamos o homem, né, a nossa imagem e a nossa semelhança, defendendo aqui, né, um dos versículos que nós defendemos da Trindade, né, e tem muitas linhas teológicas aí que não dá muita credibilidade para a Trindade, né. Enfim, a gente tem debates ao longo do século, não, Trindade não existe, é o unicismo, e a gente, enfim. Mas nós acreditamos que defendemos a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente na criação. O Espírito Santo operou no nascimento de Jesus. A gente temos o eventual momento que o Espírito Santo esteve presente no nascimento de Jesus, o anúncio, o nome vai ser Jesus, esteve sempre presente, dando livramento, sai daqui, vai para acolá. O Espírito Santo que levou Jesus ao sacrifício. Foi ele que conduziu Jesus ao sacrifício com ele. E foi Espírito Santo que ressuscitou e ascendeu Jesus ao céu dentre os mortos. Está em Romanos capítulo 8, que é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez um trabalho mesmo de fazer esse acompanhamento de levar Jesus ao céu. Em Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. Finalmente será pelo poder do Espírito Santo que se fará a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos salvos. Aí é o que está, irmãos. É aí o que está. Se anseiamos muito por esse momento, que é o arrebatamento da igreja, eu vejo uma necessidade enorme de Deus, o Espírito Santo dentro de nós. Ardentemente, ele não pode sair dentro de nós, porque é ele que vai conduzir. É ele que vai fazer esse propósito, esse translado, esse processo. Agora eu te pergunto, e se nós não tivermos o Espírito Santo? A coisa fica bem. Raimundo, não tem como chegar lá no Jericó, né, de jatinho. A SpaceX, né? A SpaceX não sei o que lá do Elon Musk. É o Espírito Santo que vai nos conduzir até lá. Agora eu te pergunto, se continuamos nas velhas práticas, e se for a gente elaborar aqui as velhas práticas, é bem mais do que a gente for elaborar as coisas novas, né? Os frutos do Espírito Santo. Romanos, a gente não falou sobre isso em Romanos. A velha natureza, a nova natureza, o novo homem em Cristo Jesus, que morreu, ficou. Se a gente for tratar essas velhas pecaminosidades, a mistura, né? Prostituição, não sei o quê, enfim. Mas se estamos em Cristo Jesus, se estamos na igreja, se estamos em Cristo, aguardamos por esse momento e continuamos fazendo essas velhas práticas, aí eu te pergunto, no dia do arrebatamento,
se continuando fazendo as velhas práticas, não deixando de lado o pecado. O Espírito Santo já se afastou há muito tempo, já saiu há muito tempo. A única coisa que reina é o pecado. Eu te pergunto, no dia do arrebatamento, quem ele vai te conduzir até lá? É de se pensar, irmãos. E como fazemos para manter esse espírito aceso, essa chama acesa? Fazer com que ele não saia. E a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Só que a gente não faz. O que a gente tem? Qual é o nosso compromisso em falar? Você vai ficar aqui dentro, você não vai sair, não. Meu amigo, eu te amo. O Espírito Santo não sai pela boca. Porque contigo tá difícil, mas não sai, não. Fica aqui. E o que a gente tem que fazer para mantê-lo dentro de nós? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que às vezes a gente não faz. E quando a gente desobedece a ordem dele, a gente está gravemente, igual o povo de Israel, quando elaborei na 70 semana de Daniel. É um grave pecado. Né? Por isso que a escatologia faz isso, abre o nosso zóio, né, irmão? O nosso zóio. Aí eu te pergunto, depois desse arrebatamento, será o maior vácuo da história, irmãos? Num rápido de milésimos de segundos, milhões e milhões de pessoas desaparecerá do mapa mundial. E a gente sabe que depois do arrebatamento da igreja, consequentemente, será uma grande catástrofe em todas as áreas. A mídia global ficará congestionada com esse desaparecimento de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Já parou para imaginar que nesses últimos dias a mídia tem ganhado força, irmão. A mídia tem ganhado poder. E é interessante que quando surgiu esse tal de Morango do Amor, qualquer livro que eu abria era tal Morango do Amor. Aí eu saía do Instagram e ia para o WhatsApp lá para ver se tinha alguma coisa nova. A mídia ganhou poder nessa informação. Imagina no desaparecimento de milhões e milhões de pessoas simultaneamente. Será a maior catástrofe de todos os tempos. Porque aqui temos pessoas que dirigem carros, né? 70%, 80% das pessoas que estão aqui têm carro. Imagina no trânsito, né? Jefinho gosta de botar 140 na Ponte Vasco da Gama. Aquele dia do arrebatamento, esse carro vai cair naquela maré ali. O João fica na grua lá em cima, irmãos, brincando com a grua lá em cima. Não sei quantas toneladas. Naquele momento que ele vai levar aquelas toneladas para lá, o João some. Aquele negócio vai ficar batendo para lá que ele cai. Ô, João, responde, João, responde. O João tá subiu da glória. Subiu da glória. Pessoas no metrô, pessoas de autocarros, pessoas de aviões, não sei o quê, irmãos. Lá, quem é cristão, que é protestante, cristão que não vive sozinho. Não. Ele é cristão. Então, sempre vai ter uma pessoa que não é cristã, que não é cristã. Foi no mandato, se eu não me engano, de Barack Obama, que ele, é defensor da... E ele falou que, irmãos, não pode duas pessoas acreditam pilotar o mesmo avião, acreditando no arrebatamento da igreja iminente, irmãos. Falou, não pode, dois crentes pilotar o avião, irmão, porque se um for arrebatado, o outro consegue colocar a nave ali no chão ali, para que haja menos mortandade. Rapaz, são cada tipo de causos que a gente vai vendo, pessoas que alertas, né? E a gente já bem sabe quem vai sufocar essa informação. Sumiu não, isso aí é os OVNIs, né? É como eu tinha te falando, a gente não vai entrar muito nesse assunto de ET, não, que já é uma outra linha de... Né, o porquê eles lançam para a mídia, o porquê eles lançam para o povo, para a população, esse negócio de ET. Se perguntou, né? Então isso a gente... Né, OVNIs, objetos voadores não identificados, enfim. Mas... se tiver pessoas que vai fazer o máximo para ocultar esse momento aqui,
Vai ser os que não. Tem filme mais recente, Deixados para Trás? Eu ia fazer essa indicação. Esse filme é muito Fazer essa indicação do filme Deixados para Trás, é muito bom. Faça, acho que tem 1, 2 e 3, você deve ter 1, 2 e 3, mas é muito bom, Deixados para Trás. E quando eu parei aqui, eu estava estudando, parei aqui e falei, gente, agora imagina, né? Altos carros, carros desesperados, não sei o quê, tal, bate aqui, não sei o que ali, cadê meu filho que estava aqui, meu marido, não sei o quê. E, pô, dá uma catástrofe tão grande, se tratando de material, se tratando de emocional, também perder um marido, um esposo, né? Talvez uma mãe que estava com a filha, que sua filha cuidava dela, não vai ter mais ninguém, pessoas pagando casa. Meu irmão, vai ser uma catástrofe muito grande. Só que por mais que vai ser um desmoronamento muito grande, nós estaremos com Cristo na glória. Nós acreditamos assim que estaremos com Cristo na glória. E a todo tempo, vou parar um pouco aqui, e a todo tempo a gente está se falando de postura, posição com Deus, porque se a gente não se prepara para se encontrar com Cristo nos lares, automaticamente, se a gente não se prepara, a gente está preparado para se encontrar com quem? Com o anticristo. Se a gente não se abstém das coisas, se a gente não freia a nossa língua, se a gente não mantém o nosso padrão de crença, se a gente não vigia, se a gente não busca fazer por onde, se a gente não, porque a Bíblia fala que o céu é tomado da força, você luta todo dia, luta. Se você não faz isso, se você não, né, se abstém de falar, eu sou do reino, eu quero ir para o céu, se você não faz isso, automaticamente você já está preparado para se encontrar com outra pessoa, não ser Cristo. Então, não, mas eu sei que eu vou ser arrebatado, mas não é tão pesado assim, não. Irmãos, há uma risca, há um crivo. O Senhor, naqueles eventos antigos que a gente abordou aqui, o Senhor arrebatou uma pessoa que estava dormindo, os pés cruzados ali, sem fazer qualquer coisa. Não. A gente tratou de Enoque, que andou com Deus. O andar com Deus ali não é simplesmente, literalmente, andar com Deus. É uma vida com Deus. É uma inteiridade com Deus. Se abstendo de tudo, de qualquer coisa, para viver com Deus. Andou com Deus. Estou falando, automaticamente, ansiosamente, Deus tomou para si, arrebatou para si. Estamos se tratando de Enoque, profeta da verdade, que não se corrompeu à mesa, que profetizou, que isso e aquilo, foi levado aos céus. Filipe, incansavelmente a palavra ardia em seu coração, pregou para o eunuco, e eu quero mais. Quando tomou aqui, foi levado para lá, já estava em outro lugar fazendo a obra, não foi para casa porque eu já batizei o eunuco, vou para casa descansar. Não, incansavelmente respirava nele o céu. Então, automaticamente, quem respira o céu vai para lá. Só que quem faz qualquer coisa, quem trata dessas formas, e não sei o que, irmãos, a gente está preparado para tudo menos o arrebatamento da igreja. Né? Verdade precisa ser dita. A gente não freia a nossa língua, os nossos olhos, os nossos passos, a nossa mão, se a gente não vigia nossos olhos. E se a gente for tratar de tudo que tem que se abster, porque é muita coisa. Só que o céu é tomado à força. E é bem capaz, ele no final da jornada, perder essa nossa. Eu vi esse vídeo aí, que para ser crente é difícil, pastor Jefferson. Para ser crente é difícil. Consagra, busca a Deus. Fala mal do irmão, vive em comunhão com o irmão, e não sei o quê. Tá tudo. Falando mal dele, ele está ali. Caluniando, está ali. Muito legal. Um cara desse não se sabe. Precisamos acordar. Daqui a pouco já vou abrir a oportunidade, já vou finalizar o tempo aí. Grava aí. É por isso que eu já estou acelerando para a gente poder ter mais tempo. Eu vou abrir no final aqui 15 a 20 minutos para a gente falar à vontade, tá bom? Então, só para finalizar esse ponto, irmãos, precisamos cada dia mais estarmos buscando a Deus em santidade. E detalhe, irmãos, para o arrebatamento da igreja, não dá tempo de se preparar. Tem que andar preparado. Bem? A gente vai entrar em agora no assunto que eu já antecipei no início da aula. Eu
tenho o maior prazer de elaborar até mesmo uma aula, em que a aula que eu vou dar para alguém não seja de acordo com a minha linha teológica. Isso é fato, irmãos. Isso é maturidade espiritual. Eu chegar a dar um estudo para alguém que não é na minha linha teológica. Né? Nós somos doutrinados para isso. E eu tenho o maior respeito. Por que, irmãos, eu estou falando disso? Por causa disso aqui. Das 3 principais linhas teológicas, entende? Que a gente já tratou na introdução à escatologia, que é o pré-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Então, são essas 3 linhas teológicas que brigam, né? Desculpa a minha expressão falar aqui que brigam, ou, desculpa, né? Defendem a sua linha de interpretação, e eu tenho problema nenhum com isso, só que eu tenho o máximo respeito à pessoa que defende um pós-tribulacionista, pós-tribulacionismo. Não tem problema nenhum, a gente tem amigos, a gente tem colegas, e a gente vive a vida normalmente. Porque eu aprendi uma coisa que linha teológica, se eu olho para a irmã e vejo verde, se eu olho e vejo azul, isso não muda a nossa amizade. A nossa amizade supera todas as linhas de pensamento teológico. Então, se nós estamos em um contexto em que fulano pensa, e outro pensa, e fazemos essa divisão, nunca seremos igreja. Né? Eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano. E a igreja está dividida, porque a igreja não foi chamada para ser dividida. A igreja é uma união de pessoas, um conjunto, em harmonia, e vamos tocar o para frente. Não, mas eu sou de fulano, de ciclano, esquece isso, que lá no céu não tem isso. Né? O grupinho lá do fulano, o meu grupo vem para cá e daqui vai lá para trás. Não é assim. Todos nós somos a mesma. O que diferencia isso? É o modo de interpretação que a pessoa achou melhor por bem interpretar. Seja simbólico, alegórico ou literal. Isso, os irmãos, talvez se quisessem aprofundar melhor em casa, eu só fiz uma elaboração rápida para não entrar muito nesse assunto. No final da aula, a gente abre as oportunidades. Queridos, eu já bem sabe que todo slide foi elaborado na primeira linha de pensamento, é o pré-tribulacionista, amém? O que é os pré-tribulacionistas? É os que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. De acordo com os textos e os eventos proféticos da Bíblia, essa linha de pensamento defende, os pré-tribulacionistas, que Deus não permitirá que a sua igreja fiel passe pelos juízos e sofra a ira de Deus na grande tribulação. Né? Eu coloquei sempre, vou colocar textos para as linhas de pensamentos, sem problema nenhum. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como também guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, não é? Da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É um dos versículos bases para a defesa do pré-tribulacionismo, amém? O outro versículo é o que a gente fez a vontade ali. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, né? Que fala, porque Deus não nos destinou para a ira. Né? A gente falou ali da ira de Deus na grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente também tem um texto que a gente leu, que é o 1 Tessalonicenses 4, 16 a 19, 1 Coríntios capítulo 15, 51, textos básicos que defendem a linha do pré-tribulacionismo. Amém? Continuamos com a outra linha. Já o meso-tribulacionista, ou MIT, né, meio, né, defende que dará a metade da primeira semana da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. E na fase inicial da grande tribulação, a igreja será arrebatada para não sofrer os juízos. Irmão, permita-me fazer uma correção aqui, né? Devido ao meu celular, eu faço a edição de slide pelo celular, tá bem? Então eu ouvi um erro aqui e eu peço compreensão dos irmãos aqui, ó. Defende que a igreja estará à metade da primeira semana, correto? Ou seja, 3 anos e meio. Daqui para cá vocês esquecem. Ou seja, por quê? A linha de pensamento do meso-tribulacionista defende que a igreja vai entrar na grande tribulação, né? A gente já sabe que essa grande tribulação tem um período de 7 anos, é há 7 anos de Daniel.
É uma semana que falta para completar 70 semanas, às vezes a última semana de anos, que é 7 anos, é a grande tribulação. Durante esses 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio da igreja, no meio de 3 anos e meio, a igreja sobe. O restante da grande tribulação, que é a ira de Deus, as 7 taças, as 7 trombetas, o juízo de Deus da grande tribulação, a igreja não sofrerá. Você percebeu que uma linha defende que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Já essa linha defende que a igreja entra na grande tribulação. Quando chegar no meio dela, antes de sofrer os juízos, a igreja será arrebatada e levada aos céus. Essa, para não sofrer os juízos de Deus. Essa é a linha de pensamento dos meso-tribulacionistas. Ou meio. Apocalipse 11, 13. É o que eles que argumentam. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias. Que 1.260 dias dá 3 anos e meio. Então eles pegam esses 3 anos e meio e fazem a sua abordagem, interpretando que a igreja ainda estará na terra nesse exato momento. Deus tira. Segundo o livro de Tessalonicenses que eles abordam, é o capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Os médicos pegam esses versículos, né, e diz que a igreja passará na metade. Quando chegar no meio, antes de Deus derramar os seus juízos, Deus não permitirá que a igreja sofra, então eles serão arrebatados no meio da grande tribulação. Por isso que é importante a gente diferenciar cada um deles. E lembrando que eu vou lançar o slide lá no grupo, se o Daniel já lançou, tá bem? A última linha de pensamento é o pós-tribulação. Essa, vamos dizer, a mais moderna, né? A briga entre eles é sempre pós-tribulacionistas. Por que eu falo eles? Porque eu não quero perder tempo com isso. Eu quero viver Deus, eu quero fazer a obra, eu quero servir a Deus, eu quero deixar isso aqui para eles ficarem para lá. Né? E no final do debate, quando eles brigam, eles se abraçam, se beijam, tomam café. Eu não entendo, então isso eu deixo para eles, tá bem? Isso é com eles. Os pós-tribulacionistas, né, os que já defendem que a igreja da grande tribulação, é dessa forma aqui, ó. Defendem, dentre as outras 2 que eu falei, pré e meso, as 2 linhas teológicas, pré e meso, o pós é uma das mais fortes no assunto da escatologia, se tratando do arrebatamento da igreja. Essa visão defende que a igreja passará por toda a grande final de todos os juízos de Deus na terra. Ou seja, todos que separaram e arrebatarão e sofrerão os juízos de Deus na terra. Mateus capítulo 24 e 29 é um dos textos. Só peguei 2 textos, irmãos. É muitos textos de argumentações das 3 linhas teológicas. Só coloquei os que defendem cada uma. Logo em seguida, está no texto, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Também Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, João perguntando, quem são esses? Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam o sangue do Cordeiro. Então, essa linha de pensamento defende que a igreja, no momento que seus juízos sobre a terra, essa igreja estará sofrendo. A tribulação seria para isso. Como eu sempre falei, aí senta um de um lado, senta um de outro e passa horas fazendo ataques, um lança o versículo do outro. Isso é para eles, isso não é para mim, tá bem? Quando os pós defendem esse pensamento, eles anulam tudo isso que eu falei, tá bem? Acerca da vida de Jesus, né, que vai ser a qualquer momento, qualquer hora, né, há uma anulação total. Então, eles consideram que a vinda, eles não fazem distinção, que eu fiz ali, a primeira fase, a segunda fase. Os pós-tribulacionistas
fala que é tudo uma coisa só, que não tem essa primeira vinda em secreto, vai sumir todo mundo, não. No final da grande tribulação, Jesus vem em glória, toma a igreja rápido ali, faz o que tem de acontecer, depois desce, institui o reino milenar. Isso aí são pensamentos de cada um. E assim, eu esqueci de colocar bem, aonde que Abraão, ele está clamando ali, orando por Ló, né, que Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, ou seja, os juízos que vão ser derramados ali, e aquela conversa de Abraão com Deus, e aí, se tiver X, não vou destruir, vou poupar, e se tiver X, vai descendo, até que a gente vê que, enquanto tiver um justo ali, Deus não poderia derramar, né, juízos. É literal o texto ali. Enquanto Ló tivesse Sodoma e Gomorra, Deus não mandaria juízo, porque tinha um intercessor chamado Abraão, na figura de Cristo, do Espírito Santo, fazendo a intercessão para não derramar o juízo, porque Ló está lá, né, fazendo esse Abraão fazendo papel de intercessão, clamando pela vida de Ló, para que Ló seja poupado. Então, Deus pede para ele sair primeiro, para depois derramar juízo. É um dos textos e versículos que os pré-tribulacionistas nós abordamos e traduzimos dessa forma. Você perceber que essa interpretação, a gente está fazendo simbolismo, quando pegamos esse eventual momento de Ló, Abraão, nós não fazemos interpretações simbólicas ou alegóricas. Tratamos como Abraão estava em Sodoma, Deus destruiu ele, acabou. Foi um modo literal, aconteceu e acabou. Então, e pronto. Faremos a conclusão e daqui a pouco a gente abre já 8 e 9. Preciso ser bem rápido. Conclusão. Sabemos que as 3 linhas teológicas diferem uma da outra. E também são divergentes. Isso a gente sabe. Uma fala, outra fala. Cada uma interpreta no seu ponto de visão teológica. Uma interpretou no modo literal, outra simbólica e a outra analógica, né? Ou também alegórica. Mas, independente dos que defendem, né, essas 3 linhas de pensamento, todas as 3 aguardam o único momento. Qual? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento será o desfecho de todas as linhas teológicas. Eu achava que era no final, foi no início. E assim consequentemente. Aqui eu finalizo a salva, né? 9 e 10, já finalizamos. Semana que vem trabalharemos sobre isso aqui, ó, o Tribunal de Cristo, que é bem diferente do Tribunal do Juízo Final. Calma lá. Próxima aula é o Tribunal de Cristo, trataremos sobre esse tribunal. Conceito, o que é, você tem que trabalhar dessa forma. Juntamente, vou fazer 2 aulas em uma só, que também será as bodas do Cordeiro. Tá bem? Vocês estão abertos às oportunidades. Um de cada vez não faz fila, pelo amor de Deus. Diga lá, pastor. Você quer falar alguma coisa? Eu vou jogar. Pode falar. Só estou com curiosidade para não deixar nada. Eu queria que cada um pensasse, estudasse a questão da conclusão. Mas o avião vai cair, o carro vai bater, a torre vai balançar, A grua. mas vai haver morte. Haver morte? Vai haver o quê? Morte. Mas vai haver morte. A morte vai cá, vai ser tirada. Mas não vou entrar, não. Cada um estuda. Fiquei sofrendo. Não. É por isso Mas que não vai haver o quê? Vai haver morte, não é lá no último. Não. Calma, gente, calma. Esse versículo que não haverá morte está escrito onde? Eu ouvi assim, se vai haver morte. É a minha pergunta. Não vai haver morte, meu pastor, porque o arrebatamento não se isenta da morte. Mas a minha pergunta é essa mesmo. Os que ficaram, me explica o feijão. Os que ficaram depois do arrebatamento, vai haver morte? Vai haver morte. Vai haver morte. Vai haver. E a morte É dos 3 primeiros. E os A vida- primeiros, não?
Vai tomar uma A vida cotidiana vai continuar. A vida cotidiana vai. Mas o que vai diferir é depois dos 3 anos e meio. Posso pedir uma coisa? Depois de 3 anos e meio, e vai haver os juízos. Posso pedir uma coisa? Se eu tiver para dar, Não é recibo. você, não. Eu dou. Se eu não tiver, eu jogo no Rio. Não. Eu jamais iria colocar uma coisa dessa para você. Joga. Eu queria que todos estudassem em casa essa pergunta. Nossa, vai ser muito bom, hein? Coloque no grupo, pelo amor de Deus. Movimento em grupo, né? Porque senão vai dar problema. Então, a gente vai estudar. O que a irmã falou, assim, não haverá morte. não haverá morte para aqueles que não têm 3 anos e meio. Eu acredito que neste caso. Isso, Então, tá vendo como é que é um assunto? Tá vendo como é que é um assunto que ela tá falando, que a gente vai falar na grande tribulação? A gente talvez pode até ceder um assunto falar aqui que eu vou falar na grande tribulação. Você entende que é um assunto que ela falou, haverá morte na grande tribulação. Entende como é que a gente não precisa se precipitar? Entende? Entende? Duas. Linhas teológicas. Sim. Não, mas você está em casa. Para a gente forçar o estudo, é muito bom. Diga lá, amiga. As pessoas que acreditam no pós-tribulacionismo, se haverá. Vai bem exatamente. É isso que a gente vai se tratar na grande tribulação. O último verso que você leu ali está falando. O último verso que você leu ali está falando. Quem são esses? São aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram. A gente não precisa antecipar esses assuntos que a gente vai lá com mais, porque Mas vai estar lá na. vai estar lá na grande Vai sair tribulação. uma palavra. Entende? Entendeu? Então, é por isso que eu falo, é uma coisa que puxa a outra. Olha só, que eu já estou falando daqui, olha eu vou puxando lá. A escatologia faz você lá na frente já. Calma aí. A gente vai chegar lá. Fala, missionário dele. Ah, não, ela falou que ia falar. Não. Como você estava comentando, né? Pronto, mas isso é uma coisa geral. É algo que eu A porta é estreita, né? Como a gente está preparado, Sim, e eu estava tentando falar com Deus, sim. e eu estava meditando, porque quando nós amamos a Deus, quando nós nos encontramos com Deus, é prazeroso viver esse caminho. Yeah. Eu não vejo, eu não vejo, é tanto esforço a Deus para seguir um caminho no princípio, e traçado, pega alegria, por segurança, por amor. Quando você não é liberto, aí sim, tudo é muito fácil, é pesado, é estresse. Mas quando você ama a Deus, esse caminho é leve. Então, eu sei fazer. Eu falei para uma amiga minha e eu preciso para essa igreja. E não fosse crente, eu não mudaria nada na minha vida. Eu continuaria nesse caminho que você que é o caminho que vai levar na prosperidade, na bênção, na prosperidade, na paz. Não tem prazer, quando ele tem esse encontro com Deus, não vai ter sacrifício, você agradecer. Agora, quando você vai entender, é difícil. Você consegue manifestação aqui, que eu estou falando na gente. Mas depois que você percebe tanta reversa, é assim que eu não quero. Diga lá, pastor. Não ninguém para reunir. Tá bem. Já vou finalizar. Irmãos, eu sei que talvez tem muita gente para falar, mas a gente tem mais ainda uns 3 minutinhos para falar. Alguém
Mais alguma coisa para falar, pontuar? Legal, tá bom, tá ruim, precisa melhorar, continua, para, agora, fala alguma coisa. Enfim, irmãos, é como eu falei, para você ver que o tempo é curto, não dá. O tempo é curto, se a gente fosse tratar de muitas e muitas coisas aqui, uma aula não dá, né? Tem mais coisa para pontuar da ação do Espírito Santo, que é no papel. Falei um pouco na ação do Espírito Santo, que é a ressurreição dos corpos. Falei pouco daquilo ali, que a gente precisa também diferenciar as duas ressurreições, né? A gente, para não confundir, a primeira ressurreição dos salvos, mas os ímpios ainda continuam toda a grande tribulação, continua todo o milênio, e serão ressuscitados no final, para julgamento final. Então, para a gente não confundir as duas ressurreições, e tem muitas outras coisas para falar. Eu sempre falo, é só a ponta do iceberg. Cabe os irmãos a estudar mais, os slides estão lá, faça perguntas. Não fique só com aquilo que a gente fala, né? Não estou dizendo que a gente não está falando errado. Eu só estou dizendo que isso aqui é só a ponta, né? Para a gente poder mergulhar mais e mais na palavra do Senhor e nesse conteúdo que é muito fundamental para a igreja. Essas explicações do que Paulo fala em Hebreus, capítulo... não vou falar um capítulo com ele, mas alguns datam que foi o apóstolo Paulo que fez, né, a escrita da carta aos Hebreus, uns também digam que foi Moisés, mas enfim, o autor é desconhecido. Mas o autor ele fala bem assim, que ainda um pouco cheio de tempo que enviar de vir virá e não tardará. Quando a gente faz a interpretação daquele pouco cheio de tempo com base nesse assunto, a gente vai falar meia hora. Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, e fala ali, num momento, não abrir piscar de olho, e faz a interpretação daquele versículo ali, vamos ficar para mais de meia hora. Paulo falando numa linguagem festiva, se tratando de uma festa chamada Festa das Trombetas, a gente vai ficar horas para falar de um conceito. Então, eu tratei de um assunto mais raso, superficial, que cabe aos irmãos cada vez mais se aprofundar na palavra do Senhor. Qual é o próximo tema? O próximo tema é o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que às vezes a gente confunde com o Tribunal do Grande Trono, que é o julgamento final, e a gente se esquece do que Paulo falou, que nós temos que comparecer ao Tribunal de Cristo para... Eu não vou anteceder, não vou dar spoiler, não. Semana que vem a gente está... Amém, irmãos?